Olá, pessoal. Este é o Ordem Natural Podcast, seu podcast de cultura, filosofia e valores morais, no qual conversamos sobre tópicos inúteis, porém importantes. Ou seja, se vocês querem conselhos práticos de como guiar a vida de vocês, aqui não é o melhor lugar. Mas se vocês querem entender como as coisas realmente funcionam, então fiquem ligados. Não esqueçam de curtir e nos seguir nas redes sociais. Nós estamos no Facebook, no Twitter, no Rumble, no YouTube e no Telegram. Não pretendemos sair tão cedo, por nossa livre e espontânea vontade, claro. Hoje é o Ordem Natural Entrevista e nós vamos bater um papo sobre Israel. E aí, Lucas, quem é o nosso entrevistado? Tudo bom, Madaloso? Nosso entrevistado é o Felipe Carmo e Silva. Ele estudou até o 8º período em psicologia, formado em gestão de RH, membro do partido Likud, espero que tenha pronunciado corretamente, depois o Felipe pode me corrigir, se não foi o caso, participante de alguns think tanks de Mercado Livre, como Heritage Foundation e Cato. Ele é trader profissional e gestor de hedge fund, 17 anos de experiência no mercado financeiro, com especialidade em investimentos em ouro e hedge moedas, desenvolvendo atualmente um projeto de hedge fund focado na venda e estratégia de saída de investidores com grande exposição em criptomoedas. Queria agradecer aí o Felipe por ter disponibilizado o horário para no final de semana aí para conversar com a gente, né? O Felipe mora em Israel, depois ele vai nos dizer aí, a gente vai fazer algumas perguntas a esse respeito. Muito obrigado, Felipe, por aceitar o convite. Então, Felipe, antes de a gente começar aqui a entrevista, se quiser se apresentar, falar aí das tuas redes sociais, mais uma vez, bem-vindo ao Ordem Natural Podcast e obrigado por ter aceitado o convite. Muito obrigado, o prazer é meu estar participando com vocês aí dessa sessão de perguntas e esse bate-papo aí sobre Israel e a situação, principalmente essa situação mais quente aí das últimas semanas, né? Espero atender aí os anseios e a fome de informação das pessoas que queiram mesmo saber o que acontece aqui de verdade. Beleza. Antes da gente começar, então, a falar um pouco sobre a situação em Israel, né? Vamos fazer algumas perguntas. Faz tempo que tu mora aí em Israel? Onde é que tu mora? E por que tu foi parar aí em Israel? Certo. Bom, agora são 10 anos que eu imigrei. Eu moro perto, né? Perto, já morei em todas as regiões aqui de Israel, é muito pequeno, né? 7 horas de carro, você passa aí de norte a sul, né? Então já tive a oportunidade de morar tanto no norte quanto no sul de Israel. Mas isso bem no início, né? Já nos últimos tempos nos últimos anos eu moro próximo, na região central, né? Entre Tel Aviv e Jerusalém. 25 minutos de Tel Aviv, 35 minutos de Jerusalém. Foi na região central do país. E eu imigrei há 10 anos agora eu completo 10 anos. Desculpa? O que te levou aí para Israel, migrar para Israel? Certo. Eu sou judeu e todo judeu ele pode, se quiser, fazer o processo de imigração para Israel, né? O processo chama Aliyah. Aliyah em hebraico é elevar-se, né? Uhum. E voltar, né? Fazer o processo de voltar à terra, né? Eu fiz o processo de Aliyah há 10 anos e não foi um processo simples, né? Que eu fiz mesmo, Aliyah foi 10 anos atrás, mas já desde 2006, então foram 5 anos antes aí, eu ficava, todo ano eu vinha para cá em férias, né? No período de férias e para decidir se eu ia mesmo fazer o processo de migração ou não, e foi em 2011 eu decidi. E graças a Deus não me arrependo de jeito nenhum. Sou muito, muito feliz com a minha decisão. Tenho casado, tenho 2 filhos lindos e vivo minha vida tranquila aqui.
A sua esposa é natural aí de Israel? Minha esposa é israelense, isso. E como é que é a vida de imigrante aí? Conta um pouco pro pessoal. Olha, no começo, como todo o processo de imigração, ele é um processo que depende muito de de uma, como que eu posso dizer? Ele depende muito do imigrante, né? Se encaixar nos costumes locais, né? Bom, Israel é bem secular, né? Existem os setores mais religiosos, enfim, mas é bem secular. A adaptação para quem sai do Brasil, por exemplo, vem para cá, eu não penso que seja assim, uma mudança tão drástica, a não ser a questão, o fator aí da língua, né? Que aprender o hebraico é um alfabeto, né, completamente diferente, então a base, você tem que literalmente aprender a falar de novo, né? Não tem muita relação aliás, não tem relação nenhuma com as línguas românicas. E você tem que aprender a falar de novo, mas se fala bem inglês, né, consegue se virar aqui bem por um tempo, mas esse é o processo, né? Culturalmente, de novo, né, eu não acredito que seja muito, muito difícil, não. Claro, tem uma frase que eu ouvi bem no comecinho, quando eu imigrei e estava sentindo um pouco de falta, né, assim, dos amigos. Esse processo, essa marca, ela sempre fica, né? E aí uma pessoa muito, muito querida falou, quem imigra fica sempre no meio, um pouco, metade do coração lá, metade do coração aqui. Enfim, o que ela quis dizer é que, assim, você faz o processo de migração, as próximas gerações, elas já vão já vão nascer aclimatadas, agora você fica sempre no meio, né? Sim. Principalmente com a distância, né? São 13 horas de voo, então não é um caminho que não é uma viagem que dá para ser feita toda hora, né? Mas a sociedade israelense, ela é como, né, a sociedade, os outros países ocidentais, uma sociedade bem progressista que eu digo não em sentido necessariamente positivo, né, da palavra progressista, mas Sim. como se descreve, né, a cultura atual, é uma sociedade progressista. Em muitos aspectos, ela é muito mais do que no Brasil. Uhum. Né? É interessante. Existem alguns bolsões, né? Existem algumas regiões, por exemplo, existem cidades que elas são de maioria ortodoxa, existem cidades que elas são de maioria árabe, enfim, e tem Tel Aviv, por exemplo, que é cosmopolita, né? E, enfim, é um caldeirão de costumes bem bacana, bem interessante. Agora, sim, existem aspectos desse movimento progressista aqui em Israel que eles são mais... Você percebe ele de uma forma mais aguda, por exemplo, do que está no Brasil, em alguns pontos. Até por falar nisso, descreve um pouquinho para a gente, assim, em linhas gerais, como é que é a política em Israel, né? Participa de um partido, quais são os partidos, como é que funciona a eleição, os movimentos políticos. Dá uma introdução aí para a gente, como é que certo. O sistema político israelense é um sistema democrático parlamentar, é o parlamentarismo, né? Sim. A representatividade por o parlamentarismo. Bom, existem vários partidos, né? Pequenos partidos, que é um efeito até interessante que a gente está vendo agora com essa formação desse novo governo. Nós vamos entrar aí provavelmente nesse assunto um pouco mais à frente, né? Então são vários. O sistema eleitoral é um pouco diferente, né, do Brasil, por exemplo. Quando há eleição, existe um período
entre o início da eleição e da campanha, que é possível serem criados novos partidos. Então, há uma movimentação muito intensa. Bom, pelo menos sempre houve, né? Mas nas últimas eleições, mais forte ainda, né? Há essa movimentação muito intensa para a criação dessas alianças. A partir do momento que se inicia a campanha, né? A tendência era que esses movimentos eles se afunilassem e os partidos pequenos aderissem, né, aos blocos, a blocos maiores. O que não foi o que aconteceu nesses últimos 3 eleições. Né? Por isso a gente ficou 2 anos aí com tentativas, né, de formação de governo que não aconteceu. Assim que o parlamento, né, assim que a eleição, o partido que recebeu mais votos, ele tem 21 dias, se eu não me engano, para a formação do governo. O presidente dá ao líder do partido esse período para ele poder fazer as alianças que sejam necessárias para ele conseguir a maioria no parlamento. A maioria no parlamento é uma cabeça. Com isso feito, eles se encontram no Knesset e aí o novo governo é formado. Né? Essas últimas na última eleição, o que aconteceu foi o Likud é o maior partido político aqui em Israel. E existiu a competição do Likud com o Kahol Lavan, que é azul e branco, a tradução. Eles estavam brigando nas eleições um páreo bem justo, né? Uma briga bem apertada. Ora um com 35 assentos, ora outro com 34, 36, 32, eles sempre muito próximos. Né? E aí depois, aí teve uma rodada de eleição, não houve, né, nenhum dos dois teve condição de formar esse governo aí com 61 assentos. Tivemos uma outra eleição, aconteceu a mesma coisa. No terceiro round, né, vamos assim dizer, na terceira processo eleitoral que houve nesse bloco de 2 anos, né, eles entraram em um acordo, né, o Likud e o Kahol Lavan, né, eles entraram em um acordo de fazer um sistema de rotação para primeiro-ministro. Foi a primeira vez que isso aconteceu. Então, ao invés de um primeiro-ministro, a gente estava com 2. E aí o acordo era o Netanyahu ficar por 2 anos e o Gantz ficar por mais 2 anos, aí, fechar, né, esse mandato. Só que as diferenças e os rearranjos políticos aí dentro, né, a briga pelo poder, né, dentro desse governo já formado, ela era intensa, era visível, assim, tudo que era entrevista, eram visíveis as farpas ali, que eram trocadas, né, entre um grupo e outro. E nós, né, a população, a gente já sabia que não era um governo que duraria muito tempo, né, por conta disso. Então a gente já estava meio que preparado para um quarto turno, né, eleitoral. Que foi o que aconteceu. Eles tiveram um desentendimento também houve, né, o problema do vírus, né, do corona, e aí eles tinham que fazer um acerto, né, sobre o budget, né, sobre as finanças, né, o orçamento, desculpa, sobre o orçamento do país, e um queria, né, o Netanyahu, ele queria que fosse feito por um determinado período de tempo, não, o Gantz por outro, enfim, queria que passasse por 2 anos, um queria por 1 ano, e aí eles brigaram, esse foi o estopim aí da última briga, e aí convocou-se novas eleições. Houve, né, o resultado. No fim aí o Netanyahu ganhou, né, a possibilidade, né, o Likud mais uma vez foi a maioria
esmagadora aí, dos votos, né? O Carol Lavand nessa última eleição, porque o Gantz se desgastou muito politicamente, que é um cenário, é um ponto interessante do perfil político do Netanyahu, né? Ele é extremamente, ele talvez seja o político mais habilidoso, mais inteligente dos últimos 100 anos. O pessoal aqui chama ele de mágico, né? Porque ele tira mesmo o coelho da cartola. Ele consegue se mexer e consegue... ele tem não só o dom da oratória, né? Mas ele consegue dominar os adversários políticos dele de uma forma brilhante. Isso tô fazendo passando esse meu ponto de vista. Sim. Sem isso é senso comum aqui, sabe? Todo mundo, tanto você pode andar no espectro aqui político aqui, vai todo mundo basicamente falar isso, até mesmo pessoas que não gostam dele, porque não tem como negar. Existem diferenças, vamos colocar assim, quais são as diferenças do ponto de vista ideológico no sentido amplo, assim, o que diferencia os partidos, pelo menos esses dois que se aliaram e depois romperam? Tá, então o Likud é o que a gente pode chamar de o partido de direita, né? O Likud se encaixaria num perfil até de centro-direita, vamos assim dizer. Tá? O Carol Lavand, ele foi um bloco formado para tirar o Netanyahu. Esse que era o grande objetivo dessa turma. Um movimento muito parecido com o que aconteceu, com o que a gente estava vendo até no Brasil, né? E um movimento muito parecido com o que aconteceu nos Estados Unidos também, aquele movimento Never Trumpers, né? Pode vir qualquer um menos ele. Era basicamente esse era o slogan deles, né? Então eles conseguiram galvanizar apoio ali da turma, de todo mundo que não gostava dele, ou que queria algum tipo de mudança, né? É engraçado isso, até porque já eu volto na diferença entre os partidos, só para eu não perder esse fio aqui. É interessante isso, né? Porque as pessoas que não gostam, não gostam do Netanyahu, elas sempre argumentam que ele já tem muito tempo no poder, e aí eu sempre pergunto para essas, quando eu estou conversando com essas pessoas, sempre pergunto para elas o que que elas acham da Angela Merkel. E aí eles acham legal, acham bacana. A Angela Merkel tem quase 20 anos que ela é premier, né? Que ela é a chanceler alemã. Então, lá tá tudo bem, aqui não, né? Qual que é o parâmetro? O parâmetro é tempo. Então, enfim. E muitas vezes depende de quem é que tá, né? Quem é que tá no poder. Se eles gostam ou não gostam da pessoa que tá no poder. É tempo, mas não é, né? Então, aí fica difícil de debater, né? Mas o debate ele tem que ter frame, né? Ele tem que ter escopo, né? Senão a gente pode falar de tudo, toda hora, do que quiser, enfim. Mas uma outra grande diferença aqui também, assim, existem uma característica interessante, existem grupos, existem os blocos sectários, né? Assim, os partidos, eles são pequenos e eles sabem que eles permanecem pequenos, mas eles acabam conseguindo um poder de negociação absurdo, né? Por exemplo, os partidos religiosos, ultra-religiosos, né? Eles sempre ficam ali entre 7 assentos, 10 assentos no Knesset, mas a direita, por exemplo, não consegue formar nenhum tipo de coalizão sem trazer eles sem trazer eles na coalizão. É impossível. E
A esquerda também, quando estava no poder, também estavam esses grupos ultra-ortodoxos. Algumas vezes eles participaram dos governos de esquerda também, né? Então, para eles não é o idealismo político, né? É ter a representatividade, né? E ter esse poder de negociação. A mesma coisa com os partidos árabes, né? Agora são dois grandes partidos, né? Existiam eram pequenos grupinhos, pequenos partidos, assim, eles se juntavam, né, numa sigla na eleição, e eles conseguem sempre bastante assentos. Eles sempre estão lá com 13, 14, 12, 15 assentos sempre, né? E aí nessa última eleição houve uma ruptura, né, que é até interessante a gente comentar sobre isso, se vocês quiserem, que é um fator determinante para a formação do governo agora, né? Houve essa pequena ruptura no bloco árabe e houve a criação de um novo partido com um novo representante que afetou diretamente, né, o cenário político aqui e ajudou, inclusive, na formação agora desse governo. Fala um pouquinho aí pra gente entender, né? Porque isso é interessante. A maioria das pessoas imaginam que os árabes são completamente excluídos, né, da vida política em Israel, e o que tu está falando vai justamente na direção contrária. Não, muito pelo contrário, né? Muito pelo contrário. Os partidos, esse partido árabe, principalmente agora, ele foi fator decisivo na formação, na não formação do governo por parte do Likud, né, do Netanyahu, que ele não conseguiu ali, principalmente porque estourou esse último conflito também, então aí os nervos ficam mais à flor da pele, né? Ele não conseguiu ali fazer a base desses partidos menores, né, aceitarem a divisão do poder dessa forma, né? E aí eles conseguiram, os outros, quem teve o mandato, né, depois, que foi o Yesh Atid, né? O Yesh Atid existe futuro, né? Tem futuro, né? Esse seria uma tradução livre do nome do partido. O líder, né, o Yair Lapid, ele conseguiu ali, no fim, né, na última hora, colocar toda a base ali junto com esse partido, com esse partido árabe. Esse partido árabe, ele rompeu, né, quando está falando dessa sigla maior. Uhum. E o líder deles, ele chama Mansur Abbas. Mansur Abbas, ele é primo do Mahmoud Abbas. Mahmoud Abbas é o líder da Autoridade Palestina, né? E ele entrou com um discurso muito sedutor, muito interessante, com uma fala que nós, aqui em Israel, a gente acredita muito nisso, que é árabes e israelenses querendo viver, que é o que a gente busca aqui. A gente quer trabalhar, a gente quer inventar coisa, né? Que Israel é muito bom nisso, né? A gente quer trabalhar, inventar coisa e viver, né? Então, depois eu posso até contar um pouco para vocês, se vocês quiserem, assim, da minha experiência com o setor árabe da população, que eles agregam demais ao caldeirão, né? E enfim, ele veio com essa mensagem bem bacana de: olha, eu não quero saber o que acontece, porque a sigla árabe maior, eles entram no parlamento, mas eles falam sobre os palestinos que vivem em Gaza, que vivem na área controlada no West Bank, né, na Cisjordânia, que não é de controle israelense. Então são coisas assim, eles entram no Knesset para falar sobre isso, e são coisas que a gente não tem autonomia na região para lidar com isso, ao contrário do que as pessoas pensam, né? E o Mansur Abbas, ele veio com uma proposta de falar: olha, eu quero
tomar conta de criar condições sempre melhores para os árabes que moram aqui em Israel. A gente vive aqui e a gente quer melhorar a nossa vida aqui. Se eles têm problema lá, eles têm que tomar conta, né? É para isso que tem a autoridade palestina, né? Ele, enfim, tem a autoridade palestina na Cisjordânia, tem o Hamas na faixa de Gaza, né? Então eles deveriam, teoricamente, tomar conta, né, dos seus próprios problemas, necessidades, enfim, e anseios sozinhos, né? Não depender com esse que depois ficou meio balançado, assim, né? Ficou dúvida na cabeça de muitas pessoas quando estourou esse último conflito com o Hamas, né? Que aí ele se posicionou contra, né, qualquer tipo de ação de defesa, e isso aqui é consenso, né, também. Você pode ir para a esquerda, você pode ir para a direita, todo mundo falar a mesma coisa quando a gente é atacado, né? Isso aí a gente esquece, a gente deixa o viés político de lado e a gente fica junto como uma resposta só, por assim dizer, né? E aí ele quebrou isso quando ele começou a falar que eles não iam aceitar nenhum tipo de intervenção, enfim, e aí começou a ficar complicado o diálogo. E entrou num ponto interessante que o Naftali Bennett, que é o que vai ser o primeiro-ministro agora nos próximos 2 anos, ele vem do partido, o nome do partido dele literalmente, a tradução literal é direita, o partido dele é Yamina. Então o Naftali Bennett, a tradução literal do nome do partido dele é direita, né? É o Yamina. E ele é uma pessoa extremamente articulada, um político que conseguiu galvanizar o apoio de quase 300 mil pessoas, que para Israel é muita gente, né, que votam, né? Quase 300 mil eleitores. Ele conseguiu 7 assentos no Knesset aí, nessa última eleição. A bandeira dele é um movimento de direita, de defesa forte, né? De ação um pouco menos conversa, menos diplomacia e um pouco mais de energia quando o assunto é defesa, sabe? Isso que a maioria esmagadora da população aqui, ela concorda com esse tom. Eu também. Eu acho que tem limite para a conversa. A agressão ele é um princípio inviolável, deveria ser inviolável, e o direito à proteção, a se proteger, ele precede qualquer estabelecimento jurídico, qualquer forma de interação diplomática. Se você é agredido, você tem que ter seu direito preservado à vida, a se proteger. Eu penso dessa forma. Enfim, e ele conseguiu, né, galvanizar esse apoio dessa massa de eleitores que são. Ele é um judeu, ele é religioso, né? O religioso aqui, o conceito de religioso aqui é usar a kippah, né? E aí tem as escalas, né? Tem os tons de cinza, vamos dizer assim, né? Existem as escalas. E tem os ultra-ortodoxos, que eles andam com aquela vestimenta característica deles. Enfim, eles vivem, né, nesses bairros, nessas regiões com a população esmagadora ali, religiosa, enfim. E ele né, religioso, e ele fala com esse setor, né? Ele fala muito com esse setor, que é o público-alvo
dele, né? Que é o público dele. E todo mundo votou nele ali, né? Com esse lema. E no final das contas, de novo, né, existem vários vídeos dele aí falando que não vou formar governo assim, não vou formar governo assado com essas pessoas, de jeito nenhum vou sentar com eles, e no final das contas ele faz o que todo político faz de melhor. Ele volta atrás com a palavra e forma o governo, porque a busca, né, de todo político é o poder, né? Então, isso aí falou mais alto. Então, existe essa semana um membro do partido político do Iamina, né, do Iamina que virou esquerda, da direita que virou esquerda, né, ele falou que é a hora de deixar a ideologia, né, de deixar os valores, né, de lado e pensar na composição política. Então, o quadro para eles aqui o que eles falam bastante, né, os políticos. Eu não quero que vá para o quinto round eleitoral, né, para a quinta eleição nesse espaço aí de 2 anos e meio. Mas é o cenário, né? É o cenário que agora você vê o maior partido político, ele está na oposição, que é um resultado estranho, né? Uhum. Enfim, então essa é a composição política atual, né? Então esse partido árabe novo do Mansur Abbas, ele foi decisivo, né, nesse processo, né? Ele foi assim, o Lapid e o Bennett, eles não teriam 61 assentos, eles não teriam o mínimo ali para poder formar o governo, apresentar, né, o plano de se formar o governo. E mais uma vez eles vão dividir, né, fazer a rotação no cargo de primeiro-ministro, né, que agora parece que está instituído isso aí, você vota em um, você recebe 2, né? Parece que vai ser assim daqui para frente, que eles não conseguem mais fazer a movimentação sozinhos. Então, passando da política nacional para política internacional, né, quais são as alianças geopolíticas que estão no Oriente Médio? E assim, tem umas coisas também que eu fico curioso, né? O Irã, né, ele é um inimigo comum tanto da Arábia Saudita quanto de Israel. Há um movimento há uma aliança nesse sentido, ou conversa sobre isso. Como é que é exatamente que se configura todas essas relações? É bem interessante, né? Bem interessante esse modelo. Um tipo de comportamento, um lance aqui que acontece muito no Oriente Médio é a negociação. Uhum. É a negociação, é aquilo que eu falei um pouquinho antes, sobre a gente querer fazer negócio. Eu posso não gostar muito de você, mas se a gente chegar num acordo, né, você vive para lá, eu vivo para cá, tá tudo certo, né? Sem muito problema. Eu acredito, eu penso que seja um ponto histórico da região, um fator histórico da região, que são os mercados, que são isso existe nas populações locais aqui, né? Que é negociar, né, preço no mercado quando você vai comprar alguma coisa. Isso é característico daqui, é uma coisa que você tem que fazer, e eu acho que isso é levado para. Eu penso que isso é levado para todo, esse processo é levado para todo o sistema hierárquico e o sistema político de negociação. Dito isso, as alianças aqui, elas são bem essas que você comentou, né? O Irã, o problema, eu não sou expert em história islâmica, mas o que eu sei é que existem, né? São o sectarianismo, né? Os setores ali da religião. Tem os xiitas e os. Esqueci o nome agora. Vocês. Sunitas. Sunita. Isso. Suni. Eu ia falar. E tem os alauítas também na Síria, mas eles são menores. Então,
existem os xiitas e os sunitas, né? E eles brigam desde sempre. Um grupo, se me perdoem se eu estiver equivocado, né? Um grupo matou um relativo de Maomé, enfim, aí a família, né? O muçulmano, a família ali, ela se dividiu naquele momento, e eles brigam desde então. Eles têm essas arestas aí desde então, que é o caso do Irã, que é a maioria xiita, junto com alguns outros pequenos países, mas a maioria absoluta aí do mundo islâmico é sunita, né? Que é o caso aí da Arábia Saudita. Eu acredito que é dali que nasce, né? Fora a competição por mercado mesmo, né? Que eles dependem do mesmo produto, né? Apesar deles controlarem praticamente a demanda mundial, né? Os pontos de saída ali no Estreito de Hormuz, ali, o Irã que domina, enfim. Então, apesar da disputa comercial, né, existe aí também o fator cultural e religioso, que é predominante, eu penso, entre os dois adversários. O que aproxima Israel do mundo sunita, assim, de uma forma muito... Não vou dizer do mundo sunita, né? Assim, que aproxima Israel dessas monarquias, né, sunitas, de um modo muito interessante, que foi onde a equipe do Trump trabalhou de forma brilhante, né? O mérito tem que ser dado, né? Que quando eles criaram o Abraham Accords, né? Que os Acordos de Abraão, né? Que é um nome fantástico, uma jogada genial que traz judeus e árabes, judeus e muçulmanos, pro patriarca das religiões. Então eles conseguiram costurar acordos com os Emirados Árabes Unidos, né, existe um acordo silencioso com a Arábia Saudita. A Arábia Saudita hoje permite que Israel use o espaço aéreo deles, né? Isso é um avanço diplomático imenso, né? É um entrave ali que é quebrado, né? Dessa dificuldade aí que você foi de criar essa relação com esses países árabes, né? E eles conseguiram fazer isso, né? Então, voltando ao Irã, eles têm aí muita dificuldade, tanto com a gente quanto com o mundo sunita, né? Uhum. E quais são exatamente as agendas desses grupos? Porque eu imagino que haja uma agenda, a agenda do public relations, digamos assim, que é divulgada, né? E talvez interesses mais escondidos, que são interesses mais concretos mesmo. Há, digamos assim, né, uma diferença com relação a isso? Qual é a tua visão sobre isso? Olha, eu penso que a agenda comum, tanto do lado israelense, eu posso falar, obviamente, como civil, né? Sim. Pessoa que percebe aí essas movimentações políticas uma opinião informal, né? Mas eu acredito que seja o fator, a mola mestre dessas articulações políticas é o comércio, né? É a possibilidade deles terem acesso à tecnologia desenvolvida aqui, a gente ter acesso a novos mercados para expandir essa tecnologia. É uma confluência de fatores aí muito interessante. E no final das contas, é muito parecido com o que a gente vê aqui nesse caldeirão cultural que é Israel também, né? Que a gente, na maioria, é claro que existem exceções de um lado ou de outro, tá? Mas a maioria, as pessoas querem trabalhar, viver feliz. Você vai para sua casa, aproveita a sua família, eu vou para a minha, aproveito a minha, e a gente senta e trabalha junto. Uhum. Eu tive a oportunidade
de trabalhar com, é, com vários árabes nos dois fundos que eu trabalhei aqui, né? Que o mercado árabe ele é bem forte, né? Eles tentam trabalhar esse mercado de uma maneira bem agressiva, né? Digo o mercado financeiro. E eu só tenho boas lembranças e só tenho boas experiências, né? Enfim, eu compro algumas coisas para casa, assim, num vilarejo árabe que tem aqui em casa, perto de casa. Uhum. Que é a base da relação. A gente deixa a política um pouco de lado. Ele tem o produto que eu quero, ele tem o preço que eu quero, eu sou consumidor, eu vou lá e compro, entende? É a base do livre mercado, né? Pois é, esse é um ponto interessante, né? Porque a gente tu até já mencionou a participação dos árabes na vida política, né? E uma das coisas que muito se fala, né, no Ocidente é uma acusação de haver um certo regime de apartheid com relação aos palestinos, né? Certo. E tu mesmo falou, né? Até que ponto isso aí é verdadeiro, se é que tem algum fundo de verdade nisso? Essa é talvez a maior mentira, né? Que eu paro para que eu vejo, que eu leio, assim, é um completo absurdo, né? A começar que eu penso que é um desrespeito total e absoluto com os negros sul-africanos, que passaram realmente pelo que foi um terrível regime do apartheid. Eu acho que é como usar, né, o Holocausto para tudo, sabe? Igual muita gente faz, principalmente nos Estados Unidos. Né? Qualquer coisa que aconteça é uma agressão à memória das pessoas que sofreram, né, com esses sistemas tirânicos terríveis. Né? Esse é o primeiro ponto. Né? O segundo ponto é que é por definição mesmo. Né? O que era o apartheid? Né? Geralmente, quando eu converso com as pessoas, principalmente no Brasil, sobre isso, né, e elas comentam isso, eu pergunto para elas assim, o que era o apartheid? E aí acaba a conversa ali. Aquela pessoa não sabe definir mesmo, né? Ela usa o termo e não tem como definir, né, o que foi mesmo aquele sistema. Então, os negros eram completamente segregados, eles não tinham acesso aos mesmos hospitais, andavam em um ônibus diferente, era tudo separado, né, entre brancos e negros. Né. Aqui a gente tem juiz árabe na Suprema Corte, a gente tem árabes literalmente tomando decisão de formação de governo aqui. Eles têm tanto ou mais direitos do que eu. Eles são tão ou mais livres do que eu. Porque em algumas determinadas áreas, né, de alguns bairros que eles moram, não tem interferência estatal praticamente nenhuma. Sabe? Então, quem fala sobre isso ou nunca veio aqui, né, provavelmente seja esse o ponto principal, ou tem alguma intenção que é a ideia principal por trás disso tudo aí, que é o antissemitismo. Né? Um personagem interessante que ele veio aqui, né, que ele falava muita bobagem antes, né? Ele veio aqui, ele mudou o tom completamente. É o Jean Willis, né? Ele falava muita. Ele era de um partido que tem representantes que queimam a bandeira de Israel na rua. Né? Enfim, ele veio da pessoa, do personagem, né? Do sujeito aí do exemplo.
ele veio para cá e ele viu com os próprios olhos que muito do que ele era alimentado, praticamente tudo que ele era alimentado ali de informação, não passava de propaganda antissemita. Esse é o fundo aí desse tipo de argumento, né? Ele esbarra ali, né? Porque uma coisa que eles falam, que essas pessoas falam para classificar como apartheid, são checkpoints, né? São pontos de checagem de entrada. Ora, nenhum país do mundo você entra sem mostrar documento. Nenhum. Mesmo na União Europeia, quando você cruza a fronteira de um lado para o outro, você tem que mostrar uma identidade, algum documento que prove que você é você, que você, né? Que você, apesar deles terem livre, talvez não seja o melhor dos exemplos, que eles têm livre trânsito, enfim, mas países que não têm, ou regiões que não têm nenhum tipo de relação diplomática, vai ficar aberta por quê? Porque não tem motivo nenhum para isso, né? Existe o ponto de checagem de fronteira e tem que existir mesmo, né? A gente já teve muitos casos, né? O muro que se construiu em Jerusalém, né? O muro dos Estados Unidos e do México é muito maior do que isso. Existem muros aí mundo afora muito maiores do que isso. É um cercado que tem numa região em Jerusalém, né? Que eles falam que é o muro. Aquilo ali, essa tomada de decisão, literalmente salvou centenas de vidas, né? Porque ela veio em uma época que terroristas passavam naquela região que não era fechada, e eles iam para Jerusalém, explodiam ônibus, explodiam pizzaria no início dos anos 2000. Era todo dia tinha atentado, né? Gente civil, né? Gente inocente. Imagina, você sentado comendo uma pizza com sua família, alguém explode a pizzaria. Isso acontecia diariamente, praticamente. Ônibus. Você não pode pegar ônibus, né? Quem vive desse jeito? Então, essa medida foi tomada, acertada, né? Acertada. E acabou com o problema ali. Então, a pessoa que, por exemplo, que fala, é lógico que eu sei que eu entendo que a pergunta ela é extremamente importante e pertinente para poder esclarecer aos ouvintes do podcast, né? Mas quando a pessoa, eu digo assim, quando eu estou debatendo, né, eu estou conversando com alguma pessoa e ela fala isso, ali para mim já é o fim da discussão, porque ela está falando dentro desses dois cenários, ou por ignorância total absoluta, ou por malícia e por antissemitismo. Aí é agressão, né? Então, provavelmente por muita influência da mídia, né? Muita influência da mídia. Fala 24 horas por dia, não, porque a mídia não fala 24 horas por dia sobre Israel, né? Mas toda hora que a mídia fala... Se vocês me permitirem, já dentro desse tópico, é importante falar, eu penso que é importante falar sobre um tema que não é abordado em nenhum debate em português. Eu vejo, eu nunca vi também. Eu vi raríssimas vezes ser tocado esse tema um debate em inglês, que é a indústria do processo da paz. Eu chamo assim, a indústria do processo da paz. Por que será? Né? São perguntas válidas, né? Que elas não chegam no editorial desses grupos, dessas corporações mediáticas, porque afeta diretamente o interesse deles. Porque Israel é menor que o estado do Sergipe. Não tem petróleo. Israel começou vendendo, exportando estopa de mecânico e laranja. Né? Conseguiu, por engenhosidade, né, por muito trabalho, desenvolver tecnologias que todo mundo usa hoje. Né? Se o mundo não usasse tecnologia que saiu daqui, estava sei lá onde.
muitas dessas pessoas que criticam Israel o tempo inteiro não cansam de usar tecnologia israelense o tempo inteiro também, né? Elas não vivem sem isso. O ganha-pão delas é em cima dessas tecnologias desenvolvidas aqui. Então a hipocrisia, né, a soberba e o mau caratismo de alguns indivíduos também é absurdo, né? E essa indústria do processo de paz, ela é talvez aí a indústria diplomática, ela é a indústria diplomática mais lucrativa. Existem milhares de pessoas aí que são os experts, né? Eu acredito, isso a gente estava falando de modo informal antes de iniciar as gravações, e eu indico aos ouvintes do podcast que procurem um livro, né, do Thomas Sowell, né, The Vision of Anointed, a visão do ungido, né, seria a tradução em português, e fala sobre isso, fala principalmente sobre os experts, né, os doutores da informação, os donos da verdade, né? Essas pessoas, elas são experts em Oriente Médio, em conflito, nunca vieram aqui, nunca passaram aqui. Você vê elas fazem a vida na televisão, dando opinião, não, porque deveria ser feito isso, deveria ser feito aquilo, fala assim, e opiniões você fala, você para e você pensa assim, você fala, mano, quem nunca pensou nisso, né? Vai ser muito difícil pro Netanyahu, não, vai ser muito difícil, claro que vai ser difícil, né? Isso é óbvio, né? Mas eles ganham a vida fazendo isso, falando o óbvio, escrevendo papéis, né, artigos atrás de artigos de como deveria ser feito, de como deveríamos lidar com um problema que a gente resolve aqui, né? A gente tem que resolver aqui, entre a gente. Então, essa indústria, elas geram, né, muito emprego para muita gente, né? Esse processo da paz. Tem correspondente internacional nos Estados Unidos, que é válido, né? Os Estados Unidos é uma potência, tem correspondente internacional na China, a China, pelo andar da carruagem, vai se tornar a maior potência do mundo aí nas próximas 2 décadas. Tem correspondente internacional na Europa, que é o berço aí da civilização ocidental, vamos assim dizer, né, do pensamento ocidental. E tem correspondente internacional em Israel, que é, de novo, né, vamos falar que é menor que o estado de Sergipe. Por quê? Né? Por que toma esse corpo todo qualquer tipo de conflito? Quantas pessoas já morreram, né, no Iêmen, que é uma guerra sectária horrorosa, que dura já está entrando para uma década. Ninguém fala nada. Ninguém fala nada. Né? Os embargos, a briga ali, né, por controle de algumas ilhas entre o Irã, a milícia, né, que o Irã financia, e a Arábia Saudita, que dificulta o transporte de alimento para as crianças do Iêmen. Ninguém fala absolutamente nada, né? Mas Israel todo dia tem notícia, né? As pessoas deveriam se questionar, deveriam se perguntar por que isso existe, né? E aí elas vão descobrir por trás disso aí essa indústria que tem do processo de paz, né? Que o processo de paz para eles não passa de reciclar ideias que não funcionam, né? Que não funcionariam, para poder manter o status quo e eles manterem a boquinha, né? Eles continuarem mantendo. Como a esquerda israelense vê especificamente a questão da Palestina? Olha, é uma pergunta muito interessante. Eles têm... existe, né, um fragmento aí, uma porção da extrema esquerda israelense que ela vive em estado de negação, para dizer o mínimo, né? Eles advocam em devolver as colinas de Golã, em voltar para as fronteiras
pré-67, até, alguns até advogam para voltar ali antes de 48, que é militarmente inconcebível isso, né? Porque você está literalmente acabando com o Estado de Israel se você fizer isso. É impossível se defender militarmente se você abandona esses pontos, né? O que chama a atenção para ver qual que é a ideia, qual que é a intenção deles mesmo ao propor isso, né? Eles chegam a defender uma espécie de nova diáspora, assim. Existem alguns que sim. Uhum. Existem alguns que sim. Existem alguns grupos. E esses grupos, eles são sempre trazidos à tona. Quando existe até, se você for pegar, né, no outro extremo, na extrema direita ali religiosa, existe um grupo, né, pequeno de ultra religiosos que eles não reconhecem. Eles não reconhecem o Estado de Israel por motivos religiosos, né? Eles acreditam que, não sou especialista também nessa questão, mas pelo pouco que eu sei, que eles acreditam que só haveria, né, a criação do Estado de Israel com a vinda do Messias, né? Como isso não aconteceu, então tudo o que acontece agora é ilegítimo, né? Enfim, então você pega esses dois extremos, existem, né? E esses são os exemplos que a gente recebe, que eu recebo, né? Posso falar por outras pessoas, eu recebo sempre, e quando eu estou em algum tipo de debate, né, ou argumentação sobre o tema, né? Falar, não, mas existem. Eles sempre mostram isso também, né? Eles mostraram, até semana passada, estava mostrando, né, em Londres, essa facção religiosa aí, junto com os grupos junto com a bandeira do Hezbollah. Tá? Os caras são. Quer dizer, mas eles mostram, falando, tá vendo? Tem judeu que acredita nisso também, né? Tinha judeu que tinha que ajudavam fazer uma patrulha dentro de gueto, entendeu? Então, existem pessoas que elas fazem de tudo por vários motivos, né? Teve Agora até eu que ajudou nazista, né? Historicamente. Capo que chamava, né? Que era a polícia do gueto, né? Polícia que servia a polícia, alguns representantes da SS, quer dizer, se chegou nesse nível, né? Então existem representatividades, não representatividade, existem pessoas com diversos tipos de opinião, né? Mas esses também da extrema esquerda, eles existem. Muito pequeno. Né? A imensa maioria da população aqui, você vê até pelos resultados mesmo da eleição, né? Assim, as pessoas são de direita. Né? A direita, ela é muito maior do que a esquerda. Né? Mas, curiosamente, a esquerda está formando o governo agora. Né? Com alguns desses elementos aí, né? Existem representantes de parte de esquerda que elas pensam nisso, né? Que elas tem uma que tem uma dessas loucuras assim que elas, na minha opinião, né? Elas falam que não é para instigar, né? Ou apresentar passos religiosos para crianças, né, com pré-adolescentes e adolescentes. Então, quer dizer, o menino vai colocar o tefilim, vai fazer a oração dele, você não pode, porque você pode estar ali. São esse tipo de ideia, sabe? Que é uma afronta aí à sociedade, né? Uma afronta como nós sempre vivemos. Indo agora para os acontecimentos mais recentes, né? A gente teve esse ataque de foguetes principalmente do Hamas, né? Participaram outros grupos, mas foi o Hamas até onde chegou aqui para a gente de informação, né? O principal responsável por esse, eu acho que era desde 2004, uma coisa assim, 2014, agora não me lembro, que não havia um ataque tão maciço, né, de foguetes vindo ali da região da Palestina em direção a Israel, né? Isso.
assim, o que exatamente aconteceu? O que provocou esses ataques maciços, né? Como foi a reação de Israel? Como é que tu vê de maneira geral esse evento específico? Esses ataques do Hamas, né? O Hamas está localizado na faixa de Gaza, né? É um território pequeno, densamente povoado, perdão. E eles têm, você vê, né? Que engraçado, né? Eles têm as melhores e as praias mais bonitas ali do Mediterrâneo, né? Então, se eles parassem de atirar foguete, começassem a construir hotel, a vida lá seria muito melhor, né? Mas a opção, infelizmente, que eles adotam é a segunda. E existem o principal motivo não é a soberania, né, do povo palestino, a criação do Estado palestino, é a destruição do Estado de Israel. É diferente, né? É isso que eles pregam, é isso que eles querem. E é isso que eles falam abertamente. Isso tá na Constituição, entre aspas, aí, do Hamas, a carta de criação do grupo, fala explicitamente sobre isso, né? De matar, destruir todos os judeus. Então, se isso não é condenável, o que é condenável, né? Se a gente não tem... se existe desculpa, né? Se existe algum tipo de desculpa por um tipo de comportamento desse, né? Não, mas eles estão... não, eles sofrem porque o Hamas assim escolhe, né? Por incrível que pareça, né? Vocês verem que a situação ela é a linha, né, que separa a confusão de viver em paz, ela é tão tênue, né, que o que aconteceu foi o seguinte: eles começou, né, com um vídeo no TikTok, uma pegadinha de mau gosto, né, de alguns grupos árabes numa região de Jerusalém, região árabe de Jerusalém, e eles batendo, né, dando tapa, batendo em religioso ortodoxo que passava ali na hora. Esses religiosos, esses ortodoxos, eles são muito introvertidos, eles são muito são pacíficos também, eles não retrucam, eles não brigam, né? Então existem esses vídeos, essa covardia nesses vídeos aí no TikTok, você vê, literalmente você vê o que eu tô falando, né? Eles apanham e continuam andando ou saem correndo, enfim. E aí alguns grupos, né, algumas pequenos grupos assim, de judeus, eles viram isso no TikTok, aí eles foram para lá, e aí começou um bater no outro, né? Começou, o negócio foi ganhando outra proporção e tal. E aí misturou também com uma situação de um processo de despejo num bairro, né? Que o bairro ele tem um nome árabe e ele tem o nome judeu, ele é onde o profeta Shimon ele está enterrado. E aí o nome do bairro em hebraico é Shimon HaTzadik, né? Que é o do profeta. Eu acredito que a tradução seja Simão para o português, Shimon. Ele está enterrado lá, né? Naquela região. Enfim, aí tem uma família. Há uma disputa, né, legal ali. Uma família árabe pede para voltar para a região, e aí foi uma família judia, a família judia pede a reapropriação, né? E existe uma família árabe que foi enviada, né, que foi morar no local quando a Jordânia, né, tomava conta ali da região, que foram os 20 anos ali que aquela região foi de domínio
de domínio árabe mesmo, né? Que era politicamente falando, né? Que foi ali entre 48 e 67, né? Foram esses 19, 20 anos aí. E aí a Jordânia foi e mandou algumas famílias lá, em torno de 40, 50 famílias, para ocupar ali aquela região. Então existe essa disputa, né? E essa disputa, como está dentro, né? Num território que foi conquistado em 67, e que ele é tratado como ocupado, mas Israel aplica, reconhece ali a região e aplica a lei ali naquela região, então ele é tratado nos tribunais aqui, né? E aí houve ganho de causa, né? Como também várias famílias judaicas já perderam também petições aí nessa região. Então, é questão de interpretação ali da lei e competência do advogado também, creio, né? E aí essa família conseguiu, né, a reapropriação e consequentemente, houve aí a ordem de despejo. Aí o Hamas aproveitou essa situação e criou todo esse embate aí político, né? E aí eles começaram a disparar na última noite do Ramadã, né, que é engraçado, né, até, que é tragicômico, né, que o Ramadã é o feriado mais importante deles, né, e eles tomam esse tipo de ação num feriado que seria para eles poderem estarem comemorando, estarem felizes, né, enfim. Tá? Então você vê que a interpretação e o entendimento de felicidade é diferente, né? São culturas diferentes, né? Uma imagem que impressionou muito, que estava circulando por aqui, foi o sistema de defesa anti-foguetes, anti-mísseis de Israel, né? Que teve uma taxa de eficácia bastante alta, parece, né? Mais de 90%. Foram interceptados, outros ficaram ali na faixa de Gaza, não conseguiram. Em torno de 20% dos foguetes eles caem em Gaza, eles matam a população de Gaza assim, né? E os ataques de precisão de Israel, né? Assim, ao ponto de conseguir implodir prédios, né? Sem abalar as estruturas em volta. Como é que, quando uma situação dessa de emergência, né, um ataque tão maciço acontece, enfim, como é que é a operação do governo? Ela visa a população civil dos dois lados? Como é que funciona essa situação do ponto de vista militar? Sim. Não posso falar como militar, mas como quem viveu, né? Como se viu isso aí. É bem interessante esse ponto que você tocou dos ataques cirúrgicos, né? A preocupação, né, por mais diferente que a mídia, né, mostre, né, que eles gostam de sambar em cima do caixão de criança, né? É isso que essas pessoas elas gostam de fazer, né? O nível de sadismo delas é tanto que elas torcem para que aconteça mesmo tragédia, para que elas produzir algum tipo de matéria, né? É feio e triste, né? Ao mesmo tempo. Mas enfim, essa é uma preocupação, né, do exército israelense é um exército de defesa. Né? Você não vai encontrar em momento algum da história algum conflito iniciado por Israel. Mas é aquele ditado que tem em português, né? Dou um boi para não entrar numa briga, dou uma boiada para não sair, né? Então, a ideia, pelo menos é um ditado, em Minas tem isso aí, né? Pelo menos a gente fala isso. Então, é um conceito parecido, né? Então, Israel não ataca, mas a partir do momento que ela é atacada, nós vamos tomar as devidas
providências, né? Que foi o que aconteceu. Então, mas antes de falar assim dessa parte da estrutura do Hamas que foi atingida, né? O Iron Dome, né? Que é o sistema, né? Que é a bateria antiaérea, né? Ele é uma obra de engenhosidade, uma obra-prima, né? É uma pena que ele existe com essa finalidade, mas é uma obra-prima aí da engenharia militar, né? E engraçado que houve alguns políticos no Brasil, muitos políticos nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos a gente tende a pensar, né, pela imagem passada pela imprensa, que eles são parceiros, né? Mas a verdade é um pouco longe disso. Perdão. Alguns políticos falam que mas Israel tem o Iron Dome e o Hamas não tem. Eles têm um Iron Dome muito melhor do que o nosso, 100% de precisão. Não atirar foguete. Eles não atiram foguete, não vai acontecer absolutamente nada em Gaza. Foi o que aconteceu nesse último período aí. Eles têm simplesmente uma resposta à movimentação inicial que eles tomam. O que aconteceu por parte do Hamas, na minha leitura, foi um erro de cálculo. Tá? Eles atiraram e eles acreditavam que a pressão internacional faria com que Israel não fizesse nenhum tipo de operação. Eles contam com uma milícia, né? Com um corpo de relações públicas de graça, né? Que são esses repórteres que ficam em Gaza esperando alguma coisa acontecer, e eles são grandes repórteres de grandes conglomerados, né? E eles criam essa narrativa aí que Israel fez o lobo mau da história, né? Então o Hamas já tem esse lado da narrativa ganho, por assim dizer, né? Que eu penso que é um erro estratégico nosso aqui tentar ficar explicando toda hora, sabe, para essa mesma turma, para esse mesmo público, por que a gente está fazendo isso. Chovendo molhado. A gente não vai mudar a opinião de ninguém fazendo isso, né? E a gente só tem desgaste, né? Acho que o trabalho tem que ser feito numa outra ponta. Mas enfim, o Hamas ele tem esse aparato aí de RP, né, de relações públicas, já muito bem estruturado, muito melhor até do que a estrutura militar deles. Mas eles acreditavam que a pressão internacional, à medida que as notícias começassem a girar, olha, aconteceu isso, vai morrer gente, vai não sei o que, e eles aconteceria uma pressão, né? E aí Israel não continuaria ou não faria, né, uma operação militar, né? Lê do engano dessa vez, porque Israel não parou por conta da pressão, até enviado, né, americano voltou com a resposta que agora não, que a gente vai abrir a porteira, agora a gente vai fazer o que precisa de fazer. Isso leva para um ponto interessante, Lucas. Também falando aí sobre o que eu tinha comentado antes sobre a indústria do processo de paz, é um outro ponto interessante que ninguém fala muito também, né, que é agora o que a gente vê depois da operação feita, né, a estrutura do Hamas. O Hamas tinha uma cidade subterrânea, cada quilômetro $500 milhão. Todo o dinheiro que eles recebem, né, quem recebe o dinheiro que é doado para Gaza é o Hamas. O Hamas controla Gaza. Então tudo que eles recebem, eles falam, Israel faz embargo contra Gaza. É lógico que a gente faz embargo, a gente cerca ali, porque se a gente não cerca tudo que... Se desse jeito eles já são capazes de construir foguete, imagina se ficar tudo liberado, o que vai acontecer? Né? O Trump tinha até suspendido uma ajuda que os Estados Unidos davam à autoridade palestina, justamente porque houve essa informação de que boa parte do dinheiro era desviado pelo Hamas. E, coincidência ou não, né, o atual presidente dos Estados Unidos retomou essa ajuda
algumas semanas antes de começar os ataques de Hamas. Exatamente, né? Então, não eu ouso afirmar aí que não tem coincidência nenhuma, né? Além de proposital, né? Além de proposital, porque empurra, né, a agenda americana, né, nesse conflito, né? E até mesmo para isso aí já é especulação da minha parte, tá? E até mesmo para poder fazer uma mudança, que acontecesse uma mudança no direcionamento político aqui em Israel para se alinhar com a agenda da Casa Branca atual, né? Que que eles conseguiram o objetivo, na minha visão, né? Era essa aí a ideia, né? Agora, tudo que entra, se procurar, tem um grupo que chama IMRI, IMRI, e eles fazem tradução da mídia árabe. Eles fazem um trabalho fantástico, fazem tradução em inglês, mas vale a pena acompanhar. Ali tem várias entrevistas de representantes do Hamas em árabe, né? E eles falam sem papas na língua ali, porque eles falam alguma coisa em árabe e eles falam outra coisa em inglês, né? Os RPs aí que falam inglês, enfim, do grupo, né? E tem um lá dando uma entrevista para uma TV libanesa que ele fala, ele até ri, depois eu até passo o link para vocês. Ele até ri que ele fala que eles usaram todos o recebimento de encanamento na construção dos túneis, para a infraestrutura dos túneis, né? Existem fotos atrás de fotos aí da operação israelense com bombas, pequenas bombas, né, que elas causaram um dano na cobertura, por assim dizer, na parte superior, assim, nas ruas, né, no pavimento. Eles causaram danos ali ao pavimento que, obviamente, causou dano à estrutura dos túneis, né? Colapsou os túneis, né? E aí você vê as ruas, essas ruas elas afundam, né? Afundam por quê? Porque tem um túnel ali embaixo, uma cidade ali subterrânea, né? Então todo o dinheiro que é enviado para Gaza, ele então quem envia dinheiro para Gaza literalmente está financiando a ação terrorista. E assim, um ponto que a mim me interessa muito e a rotina das pessoas comuns, né, em situações como essa. Como funciona? Elas recebem, sei lá, pelo celular, algum aviso? Como é que é essa logística? É interessante você falar. Você queria voltar só um pouquinho aqui, que eu comecei a falar sobre essa conexão com a indústria do processo da paz, porque eu acho que esse ponto ele é muito importante, que ele não é falado e ele deveria ser investigado no mínimo, sabe? Muito se fala, se você pegar e abrir um jornal falando sobre Gaza, sobre o que vai fazer, muito se fala na reconstrução de Gaza. Vamos reconstruir Gaza. Esse é o mantra do governo americano, inclusive, até. É reconstrução. Reconstruir o quê? Exatamente. Se o que foi destruído agora foi a infraestrutura paramilitar do Hamas, terrorista do Hamas, a cidade subterrânea. Então, o que eles vão reconstruir lá? Não foi demolido nenhum. Gosta mesmo notou? Não foi destruído nenhum prédio residencial. Eles foram um cuidado dessa operação agora muito grande. Foram ataques cirúrgicos a pontos de lançamento de foguete, a infraestrutura do quartel-general do Hamas, a infraestrutura o prédio da Associated Press ele foi demolido. Por quê? Porque é público e notório que a Associated Press tinha abrigava, ali era o centro de comando de informação do Hamas, no prédio da Associated Press. Foi demolido. Então, quando se fala em vamos reconstruir Gaza, vamos reconstruir o quê? Né? O que essa turma está querendo fazer? É dispensar. Né? Agora, voltando à sua pergunta, a gente tem aplicativo, né, hoje, né? E as sirenes, né? Depende da região que você está, depende da região que você mora. Por exemplo, o pessoal no sul, eles sofrem muito, né?
na fronteira ali com Gaza, porque eles têm menos de 1 minuto para eles poderem ir para abrigo, né? Não só isso, não só menos de 1 minuto para poder ir para abrigo, eles é a carga, né? Ali quando está num conflito desse é o tempo inteiro, né? Eles ficam, em algumas regiões, eles ficam dentro de abrigos antiaéreos, né? Onde eu moro, se é fogo de Gaza, é 1 minuto e meio, mais ou 80, 90 segundos. Então, soa a sirene quando é identificado, né? No radar que o foguete passou, né? O espaço aéreo está entrando aqui nessa região, e aí a gente a maioria dos apartamentos aqui em Israel tem um quarto que é um quarto seguro, né? Um quarto que é tipo um abrigo, um pequeno abrigo, né? Na residência. E aí a gente vai para esse lugar, vai para esse quarto, e é um quarto normal, mas é um quarto reforçado, uma estrutura reforçada, né? A gente vai nesse lugar e espera, né? Espera. Geralmente quando é mesmo bem perto aqui, isso é um quarto no apartamento ou no prédio? No apartamento. No apartamento? Uma estrutura reforçada, então. Na casa também, então, enfim, principalmente as casas, os prédios mais novos, né? Os antigos, eles recebem constantemente eles recebem essa reforma, né? Para poder ter esse apartamento também, né? É uma demanda de construção civil aqui, por exemplo. O que tu sentiu na primeira vez que vivenciou isso, assim? Porque para nós no Brasil não é uma realidade, né? Esse tipo de violência, né? A nossa violência é de outra natureza. Mas eu digo que o brasileiro não fica assustado com muita coisa, não. A gente é tão anestesiado, né? Com tanta... É tragicômico, né? A gente é tão anestesiado com violência que a gente chega a algum... Por exemplo, normal, da vida. Não é normal, não é normal. Você fala, não era o que eu tava, não era assim que eu imaginava, não. Mas é tenso, né? É tenso. Porque tem, né, a pressão psicológica da sirene, você não sabe, para de soar a sirene, mas você tem que esperar. Às vezes vem um boom tão forte que quebra a janela, sabe? Que é o impacto sônico, né? Da interceptação do míssil, do foguete, né? Enfim, são todos esses, é muito desgastante, né? Agora, é um crime contra a população que mais sofre com isso mesmo, que é adulto, saudável, a gente se vira, né? Mas a população idosa, as crianças, ver meus 2 filhos agora passando por isso aqui não foi fácil, sabe? Foi muito, muito ruim, muito, muito, muito triste. Você vê seu filho de 4 anos começar a falar: pai, vai cair foguete, tem foguete, não é? E não é uma coisa que o que eu posso fazer é levar ele para o quarto, sabe? Não é uma coisa que eu tenho controle sobre a situação, né? Não é sei lá, uma tentativa de assalto, sei lá, alguma coisa assim que eu posso, né, tomar algum tipo de ação ali e me defender, enfim. Um exemplo, né? E as crianças, elas ficam muito traumatizadas, né? O trabalho aqui é muito legal, muito interessante nos jardins e nas escolas, né? Preparativo para as crianças, eles explicam, né? Eles fazem simulações, muito organizado, né? Um cuidado aqui com o futuro é bem legal, bem legal. E ainda sobre o Hamas, eles chegam a priorizar alvos judeus ou o ataque é indiscriminadamente contra Israel? É indiscriminado. É indiscriminado pelo tipo de armamento que eles têm, né? Eles não têm como controlar. Os foguetes, né? O Qassam, né? Que eles usam e tal, é um foguete que às vezes eles fazem com cano de PVC também, sabe? Sim. É bem rústico, assim. Mas ele tem lá 20 quilos de explosivo.
tem parafuso, prego e tal, né? O dano é terrível, né? Mas é indiscriminado, né? Eles não têm como eles têm algum armamento que aí volta naquela questão ali do erro de cálculo deles, né? Eles fizeram um salvo, né? Muito intenso na primeira noite, e eu acredito que eles não estavam 100% recuperados do último conflito ainda. Eles não tinham voltado os níveis de foguete que eles tinham, né, 4 anos atrás. E eles gastaram praticamente tudo naquela primeira noite ali. E aí eles não contavam que Israel ia manter a operação por mais 10, 11 dias, né? Mas é indiscriminado. Eles acendem o foguete, tanto é que 20 mais até um pouco mais aí, por cento desses foguetes eles caem em Gaza, né? Eles caem em Gaza. E como é densamente povoado, a população civil ali sofre muito com isso. Né? Uhum. Uma pergunta mais histórica agora. Eu já ouvi falar várias vezes que quando Israel foi ocupada, em 1948, teve um êxodo forçado da população palestina, com bastante violência, é alegado isso, né? De modo que isso seria um dos motivos das hostilidades, né, dos árabes com relação aos israelenses. Isso aí é verdade mesmo? Procede historicamente essa alegação? De fato, essa hostilidade tem essa origem ou isso aí é conversa fiada? Esses movimentos migratórios com mudança de autoridade local, ele é natural em qualquer processo aí, da história humana, em qualquer lugar do mundo, né? Se a gente for falar sobre isso, né, a gente pode usar mesmo até o exemplo dos judeus em vários países árabes, né? No mundo árabe, que eles foram expulsos de todos, né? Quantos judeus existem no Egito hoje? Quantos judeus existem no Líbano hoje? Não tem nenhum. Uhum. Na Síria, nenhum. Né? Então, eu penso que a questão não é o processo migratório ou a consequência ali de uma mudança de poder momentânea, né, de quem está tomando conta de determinada região. A questão está que eu sempre volto, né, com essa pergunta vale para um lado, não vale para o outro? São dois pesos, duas medidas. Se a gente for falar sobre o processo migratório, é o mesmo raciocínio que as pessoas usam. Elas falam assim, no conflito com o Hamas, né? Nos conflitos com o Hamas, falam assim, mas é desproporcional. Você ouve isso muito, né? São ataques desproporcionais. Que tipo de proporcionalidade você está buscando num conflito militar? Você se defende com as armas que você tem. Uhum. Então eu não vou usar o Iron Dome porque o Hamas não tem. Eles têm, né? Igual eu falei, eles têm o maior Iron Dome do mundo. É só não disparar foguete. Não disparar foguete não vai acontecer nada, né? Eles falam é desproporcional. Se for levar com essa linha de raciocínio, morreram mais alemães do que judeus na Segunda Guerra. Uhum. Então, desproporcional, como é que é? Morreram mais russos do que alemães na Segunda Guerra. Né? Então, o ponto central deve ser na avaliação da ação, mas sem viés, né? Ou sem a tentativa aí de encaixar algum tipo de narrativa. Mas é isso, né? É narrativa, né? É a narrativa. Eles tinham que achar um ponto de apoio. Para você ver um negócio interessante, os 20 anos aí que Jerusalém estava ocupada, né? Que a ocupação de Jerusalém mesmo foi pelos jordanianos aí entre 48 e 67, né? Esse foi o período de ocupação aí de Jerusalém. Jerusalém, historicamente, é a capital, é o ponto central do judaísmo, muito antes de qualquer outra religião monoteísta. Né? Então, isso não tem nem como ser contra-argumentado. Uhum.
Esse é fato histórico, enfim, inclusive em todas as duas principais religiões monoteístas que vieram depois. Enfim, então é interessante que a gente observar que o período mesmo que Jerusalém estava ocupada, que foi entre 48 e 67, né, nunca se falou, né, nunca se falou em movimento de independência da Palestina. Não se falava sobre isso. Por que eles não fizeram isso se a busca deles era por uma independência, por um Estado aí, né, independente? Por que eles não fizeram isso quando eles tiveram controle por quase 20 anos ali da região? Tanto de Jerusalém Oriental como de Gaza, né, da Cisjordânia ali como de Gaza. Né? Por que isso não foi feito? Porque, de novo, não é sobre a criação de um Estado, não é sobre a independência de um Estado, é sobre a destruição do outro. Esse é o ponto central do conflito. A raiz do conflito é essa. Né? Não é porque o povo palestino, né, os palestinos, eles tá ali, ó, nas primeiras linhas, né, da Organização da Libertação da OLP, né, do estatuto lá da OLP, está ali nas primeiras linhas que os palestinos eles são parte da nação árabe. Vamos falar um pouquinho da nação árabe. Né? A nação árabe são 21 estados, eles dominam aí quase 2/6, né, de toda riqueza no mundo. Né? Então, contra um estado judeu menor que o estado do Sergipe. Por que a gente está falando dessa região assim o tempo inteiro? E se quer falar sobre, se alguém quiser falar sobre Estado palestino, a Jordânia já é um Estado palestino. Mais de 70% da população jordaniana são palestinos. Então, por que nós estamos falando de outro, do 22º Estado árabe e do 2º Estado palestino? Por quê? Né? Então não é sobre isso, né? É sobre a destruição, né, do Estado de Israel, igual o Irã fala toda hora e tá lá escrito, né, na carta de declaração lá, né, na carta inicial lá do Hamas. Então o ponto é esse, o cerne do conflito é esse. Então, indo agora para encerrar um pouco o nosso podcast, foi uma coisa que tu comentou uma hora na nossa entrevista, e talvez seria interessante a gente detalhar um pouquinho mais, que é a imagem dentro de Israel, né, dessa aliança histórica entre Israel e Estados Unidos, né, que não é uma aliança 100%, né, mas é vista como, assim como a Coreia do Sul, né, é natural que os Estados Unidos tenham uma relação mais forte. Como é que isso é visto dentro de Israel? Como interferência? Pergunta espetacular, porque é um tópico que eu penso ser fundamental ser trabalhado, principalmente agora aqui em Israel, sabe? A gente tem que falar sobre isso em conversa de café da manhã, a gente tem que repensar essa relação, porque há quantos anos atrás? Há quase 15 anos atrás, quando o Obama, antes do Obama entrar, né, na Casa Branca, ele falou que nós estamos há 4 dias a transformar, né, fundamentalmente a América. Né? E hoje a gente vê o resultado disso, não da política deles, especificamente muito da política deles, né, mas não exclusivamente dela, né, porque essa relação aí difícil com os americanos, ela não é de hoje, né? Tem o Kissinger, né, judeu, mas ele foi o que ele quase causou um dano irreversível aqui, quando ele segurou o envio de armamento e na guerra do Yom Kippur, né? Teve... como que chama aquele presidente? Chama, né? Ele ainda está vivo, né?
o presidente americano no início dos anos 80. O Reagan? Não, antes do Reagan. Jimmy Carter? Jimmy Carter. Jimmy Carter, uma administração hostil ao extremo a Israel, né? O Jimmy Carter ainda por base religiosa, né? Porque ele é de uma linha religiosa cristã que ela é antissemita, né? Então ele ainda vem disso, assim. Então essa relação ela sempre foi de ups and downs, né? Sempre foi aí de pontos altos e pontos baixos, né? Eu penso mais de pontos baixos porque Israel existe esse mito da relação do financiamento, né, militar, né? Da ajuda militar. Agora, os Estados Unidos oferece ajuda militar, dá ajuda militar para outros lugares. Para cá, não. Eu vou explicar para vocês por quê. O que há aqui é uma parceria, um sistema de parceria. Muito do desenvolvimento militar americano, ele sai daqui. A criação, o desenvolvimento de rádio militar sai daqui. As ideias e os conceitos, os cálculos de engenharia, a produção meio a meio em alguns. Você acha que, por exemplo, os americanos falam muito do Iron Dome, né? Não, nós financiamos o Iron Dome. Vocês financiaram o desenvolvimento da tecnologia que vocês vão usar também, né? Sim. Então é uma relação de parceria, uma parceria comercial. Uma relação recíproca, não unilateral dos Estados Unidos. Não é igual eles dão dinheiro para o Paquistão, porque o Paquistão, com o devido respeito, aqui, guardado também a devidas proporções, o Paquistão vai oferecer o quê em retorno aí à ajuda militar americana? Informação, né? Porque esse aqui é a troca ali, ou algum posicionamento geopolítico ali para tropas, enfim. Não tem soldado americano em território israelense. Tem tropa aqui. Não tem tropa aqui. Não tem tropa americana. A gente não precisa. Estou falando que a gente não precisa do rádio, né? Porque eles têm o rádio de ponta militar, né? Mas o que eu penso é o seguinte: a gente, num caso extremo, a gente conseguiria viver sem, comprando de outro lugar. Entende? Oferecendo expandindo, né? A relação. Eu penso que Israel deveria mesmo andar na direção de cortar esse vínculo de ajuda militar, né? Desse package, military aid, né? Que eles falam, esse pacote militar com os Estados Unidos, porque isso vira ficha de pôquer para político americano ficar falando bobagem, igual eles fizeram agora. Vamos cortar, né? Igual tem lá o Bernie Sanders, né? Judeu também, né? Você quer ver um cara mais antissemita, antisionista do que ele? Poucas pessoas hoje com o microfone na mão, poucas pessoas hoje são assim, né? Eu acho que isso é minha opinião, né? Um sujeito desse pisasse que ele tinha que ser preso por traição, né? Pelo nível dos ataques dele, né? E ele é um que fala, não, nós financiamos. Fala, ô companheiro, você não financia nada, não, meu querido. Não financia nada. A única coisa que eles financiam, que eles compram, são os direitos autorais ali do desenvolvimento daquela patente, ou a propriedade intelectual, vamos dizer assim, do desenvolvimento daquele tipo de patente. É isso. Essa que é a relação. Por que Israel não pode vender a tecnologia para outro cliente que queira comprar? Por que não? Né? Ficar preso nessa relação, ela é um veneno em doses, em microdoses, sabe? É uma relação muito, muito ruim, no final das contas. Ela pode ser boa em alguns aspectos, assim, mas em muitos outros ela é extremamente ruim. Entendi. Indo agora para o final, no podcast aqui, a gente tem uma tradição de pedir para os entrevistados uma dica de leitura, tá?
poderia dar uma dica de leitura sobre essa questão política de Israel, Palestina, para a gente? Sim. Tem uma autora, com prazer, né? Tem uma autora que eu penso que ela é fenomenal, uma jornalista. Ela nasceu nos Estados Unidos. Sei um pouco da biografia dela. Nasceu nos Estados Unidos, migrou para cá e ela escreve. Eu acompanho bastante assim, as colunas dela. Caroline Glick, que ela chama, que é o nome dela. E ela tem um livro que chama The Israeli Solution, que ela faz em 10 frames, né, em 10 capítulos, um plano de paz que é viável, né, sem criação de Estado, de outro Estado palestino, de regiões autônomas, com relações comerciais, né, porque no final das contas é isso que a gente quer, né? Se a população lá, né, sai da miséria, né? E outro ponto interessante também, né, que é o que trouxe aí o sucesso para esse Abraham Accord, né? Esse acordo aí esse acordo aí com os países árabes, né, com 5 países árabes que o Trump conseguiu. Uma outra coisa interessante é que são essas relações comerciais aí criadas, né, desenvolvidas, e quando se você parar para olhar, né, na imprensa local mesmo, eles não gostam muito dos líderes palestinos, porque eles têm que ficar tomando conta deles, e eles levam o dinheiro todo. Eles saem aí como coitado aí em tudo que é lugar do mundo, passando chapéu, todo mundo dá dinheiro para eles vivem na mordomia, e quem tem que ficar consertando tudo aí é a Arábia Saudita, por exemplo. Então é isso. Muito obrigado novamente, Felipe, por disponibilizar o tempo para falar aí um pouquinho de Israel, né, que é um tema que o público brasileiro só enxerga através da imprensa, e a gente sabe que isso tem toda a sorte de viés. Muito interessante a nossa conversa aqui, né? Talvez a gente possa até fazer uma outra entrevista, de repente sobre como viver em Israel, como migrar, para quem tiver interesse aí, né, de viver em Israel, seria interessante também. Sim. Obrigado. E prazer. Queria agradecer muito os nossos ouvintes, lembrar aos nossos ouvintes de curtir, compartilhar o material, dar essa força para a gente, né? Compartilhar com os amigos e com os inimigos também, né? A gente é bem plural nesse sentido. E qualquer observação, qualquer pergunta, nas nossas redes sociais, a gente está aí para responder. Muito obrigado. Eu queria, desculpa te cortar. Eu queria agradecer o convite e foi um prazer imenso. Eu penso que quem quer mesmo saber, né, sobre quem tem mesmo curiosidade, não quer ficar só aí com os especialistas, né, é sempre bom buscar algum ponto de vista diferente, né? E sempre bom lembrar também que essa turma, o ganha-pão deles é falar sobre a crise, né? Aparecer em tudo que é jornal, a mesma pessoa toda hora, como os doutores dos donos da verdade, né? E só que existem outros pontos de análise também, né? Eu também queria agradecer, foi realmente uma excelente entrevista, aprendi muita coisa, né? Sei muito mais sobre Israel, sobre toda essa questão do que eu sabia antes. Obrigado. Isso aí, pessoal. Bom, fico feliz com o feedback, agradeço muito o convite. Obrigado. Muito obrigado, pessoal, pela audiência de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo episódio. Até a próxima.